deusas! Bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast CEO Intuitiva! Cara, tem tanta novidade pra falar que eu não sei nem por onde eu começo. Aliás, eu sei por onde eu começo, pelo nome que eu acabei de falar. Como eu estou feliz com a mudança do nome do podcast. Gente, CEO Intuitiva, ele vibra no meu corpo de um jeito tão alinhado, assim, Enfim, eu acredito que vocês estão acompanhando tudo, mas se alguém caiu nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, na primeira temporada, aliás, toda a primeira fase, o podcast tem uma longa história, né, gente? Que eu também conto na série entre temporadas. Basicamente, o podcast existia inicialmente, só como canal de YouTube. Fiz um tempo de pausa, depois ele voltou o ano passado, em 2024, com uma nova proposta que era de podcast. Daí comprei um microfone, começou esse formato de vídeos mais longos e eu passei a postar também no Spotify. Só que até então, nessa fase zona, tanto na primeira, que era só vídeo do YouTube, quanto na segunda, que virou podcast, eu mantinha o mesmo nome, que era o nome anterior, que era Os Negócios Dela. E aí, quando teve a mudança de ano, assim, né, do ano passado pra esse, eu senti muito que precisava mudar o nome do podcast e eu fiz toda uma série chamada Entre Temporadas pra explicar essa mudança de nome. Então, Entre Temporadas, porque ela veio depois que a primeira temporada já tinha se encerrado, só que ela veio antes da segunda temporada chegar, porque eu sabia que a segunda temporada ia vir com muita novidade e eu tinha que explicar o que tava acontecendo, né? Então, caso você tenha perdido a série Entre Temporadas, cara, assista, porque ela explica muita coisa. São só 6 episódios e eles são episódios mais curtos do que eu normalmente eu faço por aqui. Então, realmente, assista, porque ele tem uma ordem de um episódio pro outro, é continuação de uma história, então vai fazer sentido. E o último episódio, que é o 6, eu revelo o nome do podcast, o novo nome, que é CEO Intuitiva, que agora você já sabe. E eu conto o porquê que eu escolhi esse nome, todos os simbolismos e significados, todos os movimentos, inclusive internos a mim, que levaram a essa mudança de nome e que fizeram esse novo nome ter muito mais alinhamento comigo, com a minha missão, com o meu propósito aqui, as pessoas que eu vim impactar. Então, tá muito rico essa série de temporadas, apesar de ser curtinha. Então, caso você tenha caído de paraquedas e não tenha visto a série ainda, assista. Se você tá no Spotify, são todos os vídeos antes desse que tá com a fotinho em preto e branco. E se você tá no YouTube, tem uma playlist chamada Entre Temporadas. Então é só assistir os 6 vídeos que estão ali na série. Então, primeiro, grande novidade, tô muito feliz de poder falar. Bem-vindas ao podcast CEO Intuitiva, porque, nossa, é isso, gente. Eu falo assim, meu corpo sente um alinhamento, tipo, finalmente, é isso, cara, é isso. E eu conto também no episódio 6 da série em temporadas como eu inclusive, entrei em contato com numeróloga, né? Eu fiz um estudo com numeróloga pra definir um novo nome, pra definir um novo slogan, que é Conversas que Conectam. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um significado e realmente, até na numerologia, tudo tá muito alinhado, então faz sentido todo esse alinhamento que tá vibrando em mim. Então, eu tô muito feliz, primeiro, com a mudança de nome. Em segundo lugar, o que tá todo mundo vendo desde que começou o vídeo. Gente, o que que é esse cenário novo? Ai, eu tô muito feliz. Tá muito lindo, não tá? Ele veio todo alinhado com a nossa nova identidade visual, com a nossa nova paleta de cores. Ele tá mais elegante, minimalista. Eu sinto que é uma fase de amadurecimento do podcast. Vocês sentem? Do mesmo jeito que veio um novo nome, veio mudanças pra melhor, assim. Eu sinto que tá mais robusto, eu sinto que tá mais a minha cara, eu sinto que tá mais o que eu gostaria de transmitir, eu sinto que tá mais bonito, eu sinto que tá mais elegante. Claro que ainda tem muitas melhorias que eu quero fazer, mas eu já tô muito feliz. A gente tem que. Não pode só ficar pensando no futuro, em todas as coisas que a gente ainda quer conquistar. A gente tem que estar sempre com o pezinho no presente, agradecendo, porque muita coisa que a gente tem hoje, no passado a gente tava desejando por elas, né? Então a gente tem que ser grato. Eu tô muito feliz com essa mudança aqui. Tem itemzinho do cenário que eu ainda não consegui finalizar, mas eu falei, cara, isso não vai me impedir de gravar. Então, em próximos episódios vocês vão ver, mas já tá muito lindo, já dá pra ver que tá muito lindo. E gente, vocês não têm noção quanto de BOs técnicos eu tive até conseguir gravar essa temporada, como eu mudei muita coisa do cenário. E quando você muda o cenário, tem muitos itens que você compra, então eu tive tanto problemas assim. Achei que tinha comprado negócio, tava esperando chegar, e daí fui ver, eu não tinha comprado, não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê, no fim eu acabei comprando outro item, eu acho que o anterior não ia ter dado certo. Mas enfim, então aguardando o item chegar, e daí não chegou, daí tinha que esperar chegar algumas outras coisas pra poder montar de fato a estrutura nova. Aí teve que fazer toda uma mudança de mesa, vocês estão vendo que inclusive uma das mudanças que eu queria muito era que não tivesse mais a mesa na minha frente. Eu acho que a mesa, ela dá uma certa formalidade que eu não queria, sabe? Eu queria uma coisa mais bate-papo, só que anteriormente é o que eu tinha, né? Então a gente faz
A gente tem que agir com o que a gente pode, vai realizando seus sonhos, depois vai melhorando, né? Então agora eu consegui tirar. Só que, gente, aquela mesa, observação, ela não sai do meu escritório se não tiver um marceneiro pra desmontar ela, porque ela é tão grande que ela não passa pela minha porta. A porta é pequena também e a mesa é grande, então juntou os dois. Então foi assim, todo o rolê, agora eu tô com outra mesa, outra disposição, mudou tudo aqui no estúdio. Então teve muita coisinha. E aí, tecnicamente, quando eu fui filmar, algumas coisas faltaram. Vocês estão percebendo que também eu tô usando agora o braço do microfone, daí não tinha onde apoiar, daí o lugar que eu tava testando apoiar não deu certo. Gente, é tanta coisa por trás das cortinas que, principalmente quando o resultado final esteticamente é minimalista, parece que é tudo muito simples, né? Ah, consigo visualizar ali os itens que ela comprou pro cenário. Ah, parece simples montar a estrutura. Mano, vocês não têm noção o quanto de coisa, entre aspas, deu errado antes de dar certo, sabe assim? Então eu tava muito, assim, não vi a hora de gravar logo o episódio pra vocês e começar a nova temporada, tem muita novidade. Então, tô muito feliz com esse cenário. E a outra grande novidade, gente, é que até então eu vinha fazendo 2 vídeos por semana pra vocês, né? Desculpa, eu vinha fazendo um vídeo por semana. E agora a gente vai ter 2 vídeos por semana. Então eu aumentei a quantidade de vídeos. E eu fiz uma divisão, que na verdade eu sempre quis chegar no momento de fazer isso e finalmente eu vou realizar esse sonho. Porque vão ter 2 quadros, por isso que vão ser 2 vídeos por semana. O primeiro quadro vocês já conhecem, que inclusive é o quadro de hoje, que é o Chá Comigo. O Chá Comigo, ele nasceu com a intenção já de ser um bate-papo enquanto eu tô aqui tomando meu chazinho. Esse copo, inclusive, é muito fofinho, né? Não, peraí. Olha, eu amo chá. Ai, que bonitinho. Enfim, enquanto eu tô aqui tomando meu chazinho verde, porque eu tô gravando isso depois do almoço. Sempre foi a ideia desse quadro um bate-papo enquanto eu tô tomando meu chá. E a ideia sempre foi tirar dúvidas, né? Às vezes eu fico fazendo vários conteúdos, mas às vezes chegam dúvidas. Paty, quando você fez aquele vídeo lá, eu tô com uma dúvida, nanã. Então sempre foi o nome, inclusive, é uma brincadeira, um duplo sentido com isso, né? Um chá comigo, porque eu literalmente tô tomando meu chá, mas também tá com dúvida? Chá comigo que eu respondo. Então sempre teve essa brincadeira de duplo sentido. Então ainda assim mantém esse significado de ser um momento que a gente lê as dúvidas que chegarem, eu respondo junto com vocês. Mas mais do que isso, pra mim a ideia do quadro Chá Comigo é ser um quadro solo. Ou seja, um quadro que tá só eu e você aqui conversando. Então é pra eu trazer atualizações de vida, é pra eu contar coisas legais que aconteceram comigo, é pra eu contar as novidades do Pingo, do meu gato, caso você também não tenha assistido episódios anteriores. Eu tenho um gatinho muito lindo, tenho um vídeo aqui de toda a história de como foi adotá-lo. É muito legal a história. É cheia de significados também, então se você quiser assistir, tá na primeira temporada. E também quero trazer as reflexões, né? Os bate-papos aqui que a gente sempre teve, coisas que, tanto na minha jornada de expansão de consciência, então, trabalhos energéticos que eu fiz, toda essa parte de aprofundamento no ramo da espiritualidade, da energia, da cocriação, os cursos que eu faço, até como que eu aplico tudo isso no meu negócio, né? Nos meus negócios, que hoje eu tenho mais de um. Então, eu vou continuar também trazendo essas reflexões. Hoje vai ter um pouco de tudo isso. Eu tenho algumas atualizações para falar para vocês e tem uma coisa que aconteceu, literalmente está acontecendo agora enquanto estou falando com vocês, então eu achei muito legal compartilhar porque tá sendo bem real time, assim, sabe? Tipo, enquanto tá acontecendo, eu quero falar com vocês. E esse vai ser o quadro Chá Comigo. O segundo quadro da semana vai ser uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, que são entrevistas. E o quadro de entrevistas vai ter um nome específico que, se eu não me engano, desde a primeira temporada eu já tinha o nome desse quadro, mas eu acho que eu ainda não tinha usado. Eu acho que vocês não sabem o nome desse quadro. E eu não vou falar, eu vou deixar pro próximo episódio, que vai ser o quadro de entrevista, que vai ser o início do quadro de entrevista, porque, como sempre, gente, eu gosto do quê? Do duplo sentido, do nome ali que tem uma brincadeirinha. E esse nome do quadro de entrevistas, ele faz mais sentido quando você vê a vinheta, sabe? Vou fazer suspense mesmo, decidi agora. Vou fazer suspense, não vou falar agora, e vocês vão descobrir o nome do novo quadro de entrevista no próximo vídeo, que vai ser o primeiro quadro de entrevistas. Na série Entre Temporadas já teve uma entrevista por Zoom com a Nath, né? E vai ser um formato que eu vou adotar quando não tiver como estar presencialmente com as pessoas. Vão ter algumas entrevistas que vão ser por Zoom. E na primeira temporada teve algumas entrevistas do evento presencial que eu fiz. E como eu mantive, né? Continuo fazendo eventos presenciais. Sempre que tiver entrevistas também dos eventos eu vou trazer aqui. E aí é todo chiquetoso, né? Porque daí a gente contrata uma equipe profissional para gravar o nosso evento.
Ai, tem fotógrafo, tem. Ai, gente, é tudo muito lindo. Então vão ter essas entrevistas chiquetésimas dos nossos eventos presenciais. E também vão ter as entrevistas, que essa é a maior novidade de todas, aqui, gente, nesse estúdio. Esse cenário que eu montei foi pensado pra comportar uma entrevista entre duas pessoas. Então agora eu tô gravando num formato solo, né? Porque só estou eu aqui. Mas ele comporta aqui duas pessoas. Então também vai ter o quadro de eu chamar pessoas aqui no meu estúdio pra gravar pra vocês entrevistas. Ai, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Então agora teremos 2 vídeos por semana. Um solo, que é o Chá Comigo, e o segundo, que é o Dandadandan. Vocês vão descobrir na semana que vem o nome do quadro. Tô muito animada. Então, bora começar esse Chá Comigo? Roda a vinheta. Eu não sei como que vocês sentiram o mês de abril por aí. Eu tô gravando esse vídeo no comecinho de maio, hoje é dia 6 de maio. Eu não sei como vocês sentiram o movimento por aí no mês anterior, mas pra mim foi um mês muito intenso energeticamente e é muito interessante porque algumas informações pra mim parece que elas chegam na hora certa. E começaram a chegar uns vídeos pra mim falando do céu mesmo, de alguns movimentos astrológicos que estavam acontecendo no mês passado e que justificavam essa agitação, essa. Enfim, pra mim os movimentos não foram leves, tá? Porque teve movimentos solares muito intensos. E eles são bons porque eles trazem códigos importantes pra nós energeticamente, só que ao mesmo tempo, como é muito intenso, a gente pode sentir isso como um chacoalhão. E foi muito legal ter visto esse vídeo na época que eu estava passando por esse chacoalhão, porque eu tava tipo, gente, o que tá acontecendo comigo? E aí eu amo que vem umas respostas, assim, né? A vida manda, quando a gente busca respostas, ela manda umas informações. Calma, não é só com você, olha esse movimento que tá acontecendo. Então eu não sei como que vocês sentiram por aí, mas por aqui mexeu muito comigo. Sempre tem as coisas boas, né, do mês, não é? Que foi, nossa, o mês inteiro horrível, não é isso. Mas uma das coisas que eu senti muito forte, eu acho importante falar porque eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito animada, muito sociável, muito pra cima. E eu acho legal também falar dos momentos que eu não tô me sentindo assim. Então, esse mês que passou, teve muitas vezes que eu tava muito. Que eu fiquei bem bad vibes, assim. É, teve muitas e muitas semanas, até antes desse mês, inclusive pegando março. Na verdade, desde o começo do ano todo, eu tô bem num casulo. Só que era um casulo positivo. Eu senti que eu tava precisando ficar sozinha. Eu não tava saindo de casa, eu tava trabalhando todos os dias da semana em casa, não vendo ninguém. Tipo assim, eu e meu gato o dia inteiro. E eu tava precisando desse momento. Foi aí que nasceu muita coisa, inclusive toda a mudança de nome do podcast. Então eu senti que eu precisei desse momento casulo. Só que eu acho que o que aconteceu no mês anterior foi que eu comecei a sentir um pouco peso de estar sozinha o tempo inteiro, sabe? Porque isso já aconteceu no passado comigo. Quando eu ainda morava com os meus pais, e teve um tempo que eu tava trabalhando muito tempo. Eu tinha um escritório lá na casa deles também que eu ficava. Então é muito confortável o fato de você ter um escritório que é só seu, e aquele silêncio, aquele ambiente que é seu, a cadeira que é sua, a mesa que é sua. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar nesse. Quando eu preciso ter esse lugar silencioso, só eu comigo mesma pra trabalhar. Só que se eu só fico nesse formato, pelo fato de eu ser extrovertida, pelo fato de eu ser muito sociável, ser muito comunicativa, eu começo a ficar sem vitalidade quando eu começo a não ver ninguém por muito tempo. Teve dias, gente, só pra exemplificar, que eu ia descer pra levar um lixo na rua, alguma coisa assim, na hora que eu ia virar a chave na porta, eu olhava e falava assim, cara, qual foi a última vez que eu virei essa chave na porta? E eu lembrava, fazia assim, 3 dias seguidos, 4, que eu literalmente não pisava para fora de casa, que eu não abria a porta do meu apartamento. E isso começou a mudar porque recentemente eu voltei a fazer atividade física fora de casa, porque até isso eu tava fazendo dentro de casa. Eu vim de esses meses muito de casulo, eu tava também, o corpo tava pedindo exercícios mais leves, como yoga, pilates, e nem muito HIIT eu tava fazendo uns HIITs mais tranquilos, assim. Eu tava com movimentos menos intensos. Até que parece que tudo na minha vida, depois de um tempo de casulo, começou a pedir mais vitalidade de volta, sabe? Então eu comecei a sentir isso, tipo, cara, volta pra musculação, você precisa também dessa atividade física, dessa coisa mais pesada, voltar a ganhar músculo, essa coisa mais força. E aí eu comecei a sair um pouco de casa porque eu comecei umas 2 vezes na semana a ir pra academia. Só que ainda assim eu não tava trabalhando fora, né? E agora eu tô vendo de voltar pro co-work, que eu tinha dado uma pausa. E eu tô vendo de voltar porque eu preciso socializar, cara. E eu. O ápice eu acho que foi, tipo, a semana passada ou retrasada? Me deu branco se foi passada. Não, acho que foi retrasada. Que foi o ápice, assim, de eu ficar assim.
sem vitalidade, gente. Eu tava numa vibe deprê. Eu tenho que tomar cuidado com a palavra depressão, porque não é que eu estava num quadro clínico de depressão, tá? Não é tão sério nesse sentido, mas eu estava com sensações depressivas, do tipo assim, cara, eu não tinha força, animação, vitalidade e energia pra fazer nada. Nenhum dos meus projetos me animava mais. Parece que só vinha vozes negativas, assim, e sabe quando você não tem força, você só quer ficar no sofá fazendo. Aliás, não é que você quer ficar no sofá fazendo nada, é que você não tem, parece que energia e vitalidade pra fazer nada, e você fica, tipo, no sofá que nem uma ameba. Mas não é uma coisa gostosa, tipo, tô no sofá porque, ai, tô descansando, tô tirando esse momento pra mim, tô tendo uma agenda com equilíbrio, então tem lazer e tem produtividade. Não, é só um, tipo, tô no sofá porque eu não consigo não estar, eu tô, tipo, sem energia pra viver. Tipo, muito ruim. Foi uma semana muito ruim, eu acho que foi a retrasada. Não foi a passada, foi a retrasada. E aí que eu falei, cara, lembrei, a última vez que eu senti isso, teve essa questão, que eu estava muito tempo em casa, eu preciso voltar pro corpo, nananã. E não só corpo, às vezes voltar a ver amigos, pessoas, sair de fim de semana, porque eu também só tava indo nos meus pais, então, enfim. Então, rolou esse momento. E na semana anterior, eu tive um grande insight, que é isso que eu quero falar com vocês, porque é muito interessante. Bom, eu não vou dar spoiler. Eu vou contar na ordem e vocês vão entender por que que eu quis compartilhar isso. A gente sempre fala, quando fala a gente, eu e a Nath, né? Quando a gente faz as nossas lives juntas no Instagram, quando a gente fala nos nossos eventos presenciais, a gente sempre fala como é importante a gente encontrar a nossa forma única de empreender. Porque empreendedorismo é um caminho muito mais interno do que a gente imagina. Para empreender, é como se assim, o empreender é uma coisa que é do lado de fora. Você ter resultado no empreendedorismo, você ter resultado no seu negócio, o que significa ter resultado? Você conseguir vendas, você conseguir ser uma coisa presencial, tipo uma loja física, ter pessoas entrando na sua loja, ser um evento, ter pessoas frequentando o seu evento, ser uma coisa digital, ter seguidores ou ter pessoas te acompanhando. Essas são as características do lado de fora que a gente vê do negócio. Mas para a gente chegar nesse resultado do lado de fora, a gente precisa fazer um movimento interno tão grande que poucas pessoas acho que já perceberam isso. O quanto, na verdade, empreender, ele é um movimento muito interno, cara. Eu achei, sabe o que explica melhor isso que eu estou querendo dizer do que eu mesma? Um post que minha amiga me mandou essa semana. Deixa eu achar ele aqui, vou ler pra vocês. O post diz assim: empreender é autodesenvolvimento disfarçado de jogo de ganhar dinheiro. Quanto mais você trabalha no seu negócio, mais ele trabalha em você. Ele te obriga a encarar as partes de si que você preferiria esconder para sempre. Vender expõe sua autoestima. Contratar expõe seus preconceitos. Liderar expõe suas dificuldades de relacionamento. E escalar expõe absolutamente todas as suas fraquezas. Você criou uma empresa para resolver os problemas do mundo, mas também terá que resolver os problemas em você. Para que essa empresa seja bem-sucedida, né? Eu até poderia completar dessa forma. E é muito isso, assim, é como se o negócio, ele fosse só um espelho de um trabalho interno que a gente precisa fazer. Então, se você está fazendo esse trabalho interno, esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para a questão da mentalidade, de olhar para as coisas do subconsciente, de olhar para a parte energética, de estudar cocriação, toda a parte de espiritualidade que é mais profunda, toda essa jornada de expansão de consciência, se você está olhando tudo isso, o crescimento do seu negócio é um reflexo disso, ele é um espelho. Se você não está olhando para isso, o negócio começa a travar. E não é porque você não sabe empreender, porque você é péssima empreendedora. É só porque a vida ensina por contraste. Então ela tá te falando, tá vendo que isso aqui tá travado? É porque alguma coisa não tá certo. E a gente tem que aprender a ler isso. Cada vez que tem um negócio que a gente se sente travada, aí não tô faturando quanto que eu queria. Nossa, entrei numa dívida esse mês. Ou, diminuiu meu número de seguidores. Ou estagnou meu número de seguidores. Ou, sei lá, qualquer problema. Tô tentando contratar e não consigo achar a pessoa certa. Ou já contratei uma pessoa, mas o relacionamento tá péssimo. Apareceu uma cliente que eu tô com um problema de relacionamento com o cliente, enfim, qualquer coisa que tá acontecendo no seu negócio, é só um espelho, que é pra você olhar alguma coisa dentro que tá com essa trava, ou que precisa ser desenvolvida, ou que precisa ter algum padrão que não tá legal, que você tá repetindo, que você precisa mudar. E esse padrão de ter uns momentos de bad, ele já aconteceu várias vezes na minha vida, desde que eu empreendo. E ao longo do tempo foi mudando a minha forma como eu reagia a isso. Então eu lembro que no começo eu ficava qualquer coisa assim que, tipo, dava errado no meu negócio. Eu ficava muito mal por muito tempo e essa bad ela durava muito tempo e tudo mais. Aí você vai criando uma casca, né? Você vai vivendo aquilo várias vezes, você fala, cara,
Agora, deu algum motivo ali que deu uma bad, alguma coisa deu errado, alguma coisa que você tava esperando, que uma expectativa não atendida, sei lá. Eu lancei um produto, não foi bom lançamento, qualquer coisa que seja. A bad continuou vindo, só que ela vinha, aí durava menos tempo, né? Tipo, mais rapidamente eu conseguia voltar. Tipo, não, peraí, foi só um negocinho, vamos voltar, não sei o quê. Então teve vários momentos e eu fui percebendo a minha evolução com esses momentos de bad. E por isso que eu estranhei tanto quando essa semana retrasada ela veio muito forte, ela durou muitos dias. Eu falei, gente, mas isso já não me acontecia mais há muito tempo. É tipo assim, aconteceu um negócio, cara, eu já tenho ferramenta hoje que eu sei pra aumentar minha frequência rápido, né? Tipo, o que tá acontecendo? Então foi sim interessante entender que tinha todo um movimento muito maior do que eu, todo assim, astrológico, envolvendo planetas e astros gigantescos. Então, tipo, realmente não tem só a ver comigo. Então é legal entender essas coisas. Mas, de novo, até o jeito que a gente reage a essas coisas depende muito da gente mesmo. Então eu sabia que era uma mensagem de alguma coisa interna. Só que, gente, a vida inteira eu sempre fiz muito esse movimento de tentar entender o que tá acontecendo. Ah, eu travei, o que tá acontecendo? Eu sou muito de, tipo... Eu levo isso muito a sério, que tudo do lado de fora é um reflexo do lado de dentro. Então, quando qualquer coisa ruim acontece, eu sempre faço muito esse exercício de, para tudo, olha, o que isso quer dizer? Eu preciso fazer algum movimento, eu preciso fazer alguma terapia energética ou algum trabalho holístico pra destravar alguma coisa, eu tô sempre muito antenada a isso. Tipo assim, apareceu um problema, eu entendo onde tá a solução, eu faço o trabalho, resolveu, aplico no negócio, boa, destravou, próximo. Anda, viu outro problema? Onde que tá o problema? Bora fazer um trabalho em relação a isso, lá. Eu sempre tô nesse ciclo. Só que o que eu senti dessa vez foi um cansaço. Eu acho que foi tão forte essa falta de vitalidade que me veio, e de novo, tem vários fatores envolvidos, teve a questão de que eu não tava saindo de casa, eu tava precisando aumentar a frequência da minha atividade física, teve essa questão astrológica, então eu sei que foram vários fatores, só que ela veio tão forte, que eu tava tão sem vitalidade que eu falei assim, cara, eu não quero parar pra pensar dessa vez o porquê que tá acontecendo, o que que tá por trás. Cara, eu não quero, e eu sei o quão mal eu fico quando eu não consigo ser produtiva porque eu estou mal. Daí eu falei assim: quer saber? Eu só não quero enfrentar a bad vibe que eu fico quando eu não produzo. Então, eu não vou esperar estar bem pra trabalhar. Qual que é meu to-do de hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Nem que tudo bem, posso não colocar 15 mil litros na minha agenda hoje, porque eu sei que eu não tô no minha normal de vitalidade, né? Meu jeito normal. Então, se eu colocar muita atividade, eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir concluir. Então, nem que eu faça um pouco menos de coisa do que o normal, mas o que eu preciso fazer hoje? Eu tô tentando explicar a sensação que eu tive, mas foi tão, tipo assim. Antes eu travava emocionalmente, eu tentava entender por que teve essa trava, daí eu fazia algum movimento pra tirar essa trava, e quando eu voltava a me sentir bem, eu conseguia voltar a produzir. Dessa vez foi tipo, cara, eu vou produzir com bad ou sem bad. Chega. Chega desses negócios me travando. Eu fico muito. Eu me cobro muito quando isso acontece e isso impacta a minha produtividade. Chega. O que eu preciso fazer hoje? É isso? Tá bom, então eu vou fazer estando com vitalidade ou não. Entendendo qual que é meu bloqueio ou não. Eu só vou fazer. E, gente, por que eu falo que empreender é essa coisa que é tão íntima? Não tem fórmula, cara. Não adianta a gente olhar o que o outro tá fazendo e querer copiar. A gente tem que pegar um podcast como esse que é alguém falando da sua própria experiência e não a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+V na nossa vida. É a gente usar aquilo de inspiração, só que aplicar na nossa vida de um jeito autêntico. Então não adianta a gente achar que a fórmula para destravar uma pessoa é a mesma forma para destravar da outra, porque são coisas diferentes. O que ficou muito claro dessa vez para mim? Essa era a minha trava. A minha trava estava em ter ações alinhadas. E a partir do momento que eu entendo quais são essas ações alinhadas, já explico o que é ação alinhada, só faz, independente do mood que você tá. E para outras pessoas, a resposta pode não ser fazer isso. Então também já vou dar um exemplo do que isso aconteceu. Só vou voltar um pouco para explicar o que é ação alinhada. Tem momento que realmente o que tá travando a gente de avançar é que realmente tem alguma trava interna. A gente tem algum bloqueio, a gente tem um bloqueio na parte do subconsciente, a gente tem um bloqueio na parte energética, a gente tem um bloqueio numa questão familiar que tá bugando todo o sistema. Eu sei qual que é a sensação de, cara, eu estou com um bloqueio. E aí sim, a resposta pra isso é algum trabalho holístico. É alguma terapia energética, é você. Cara, aí vocês já sabem que eu já fiz de tudo. Eu já fiz constelação familiar, constelação empresarial, eu já fiz hipnoterapia, eu já fiz teta healing.
Já fiz a mandala. A mandala usa também o quê? Aquele negócio lá, radiestesia. Eu já fiz reiki. Eu já fiz tudo que vocês imaginam. Aquelas meditações que desbloqueiam o subconsciente. As meditações do Joe Dispenza. Gente, eu já fiz tudo quanto é coisa. De conectar com o seu poder interior, de conectar com a força do útero, que é muito da energia feminina. Enfim, aí tem muitos e muitos trabalhos. Quando você sente que o bloqueio é esse, tipo, cara, tem um bloqueio interno, eu preciso desbloquear, é um negócio meio que, tipo, energético, beleza. Então a solução é realmente esses trabalhos. Só que tem um passo que vem depois disso. Depois que você limpa, que eu acho que é isso que eu vinha acontecendo. Fazia muito tempo que eu tava limpando. A gente, há anos eu faço esse trabalho. Há anos. E só dentro desse ano, fazia muito tempo que eu vinha nesse limpa, faz isso, faz aquilo. O ano passado inteiro foi muito disso. E tem uma hora que você tá tão desbloqueada, você tá tão alinhada, já limpou o que tinha que limpar, então você tá com uma clareza que o que você precisa é só conectar com a intuição. Não vai ter nenhum bloqueio mais te impedindo de ouvir a intuição, porque já tá limpo o seu campo. Aí você conecta com a intuição e fala, qual que é meu próximo passo? Porque quando você dá essa limpeza na sua aura, dá vitalidade. Só que também não adianta você usar essa vitalidade pra sair fazendo um monte de ação que não necessariamente vai te levar onde você quer. Porque aí a questão não é você cair naquela discurso tosco do empreendedorismo, né, que vem acontecendo até então, que é do workaholic. Ai, o bonito é você trabalhar pra caramba, o bonito é você se matar de trabalhar, o bonito é você não ter nenhum equilíbrio na vida, entendeu? Ou você trabalha ou você dorme, não sei o que, esse discurso que eu não concordo nem um pouco, já falei isso várias vezes aqui. Então é muito fácil você cair nisso, se você, ai, limpou sua hora, você tá com energia, é muito fácil você começar ação, mas você nem sabe por que você tá fazendo aquela ação. Então é a hora de silenciar, conectar com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interior, aquela voz que vem lá da nossa eu superior, que ela sabe tudo. Ela sabe todas as outras vidas que você teve, ela sabe o que você veio fazer nesse mundo, ela sabe qual que é a sua missão, ela sabe qual que é o seu potencial máximo, que você ainda não chegou lá, mas ela sabe qual que é esse potencial. Ela sabe o que você tem que fazer pra chegar. Ela tem as respostas que você não tem pra realizar seus sonhos. Então a gente tem que ouvir essa voz. Quando a gente ouve essa voz, ele não vai te dar 5.000 instruções de uma vez. Ele vai falar assim: o seu próximo passo é isso. É muito pontual. Por quê? Porque é pra você usar uma energia, é pra você canalizar a energia pra uma coisa muito pontual. E a vida é isso, ela é cheia de o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer hoje, um dia depois do outro. Não adianta a gente, agora tem que fazer 5.000 coisas. Aí quando a gente trava. Não, quando você conecta com a intuição, ela vai falar assim: hoje o próximo passo é esse. Essa semana o próximo passo é esse. E se você vai sempre ouvindo, você vai sempre dando o próximo passo, próximo passo, próximo passo. E, de novo, aí entra aquele desafio que eu já falei em outros vídeos, que é, nem sempre o que a intuição vai falar pra você fazer é gostosinho. Mas ela vai te falar um negócio que tira da sua zona de conforto, porque você não quer chegar num outro nível. Então ela vai te dar tarefas, muitas vezes, que tiram da sua zona de conforto. Mas é a hora que você tem que falar, cara, só confia e vai. E não questiona, e vai. E esse e vai que são as ações alinhadas. Então você sabe exatamente o que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho vários projetos. Eu poderia estar focando na Memorar, eu poderia estar focando no evento presencial, poderia estar focando na mudança de nome do podcast. Tem até um outro projeto agora que eu tô fazendo também, que eu não sinto de comunicar ele ainda, mas eu podia estar fazendo ele. Como que eu vou saber em qual que eu foco? Vou fazer todos de uma vez? Não. É a minha intuição que me fala o que é pra eu fazer. E ela falou assim, Paty, agora não é pra você estar olhando pra Memorar, por exemplo. Dá uma pausinha aí. Você tem um evento vindo. A gente teve um evento, o Encontro de Almas e Negócios, né? Que foi o primeiro evento que eu fiz junto com a Nath, depois eu volto nesse assunto. E agora a gente vai ter um segundo evento, que agora é 17 de maio, que vai ser um workshop. Então, minha intuição falou, foca nesse workshop, que é o próximo que tá vindo, e foca em começar a gravar, terminar tudo que você precisa do cenário do podcast e começar a gravar as coisas, né? Porque tem entrevista pra gravar, tem várias coisas. E eu fiz ação alinhada nessas duas coisas que ele me pediu. Então eu montei o meu dia a dia em relação a isso, e aí que quando vem a baixa energia, ela não tem lugar. Porque se ela é uma baixa energia do tipo assim, caraca, eu tenho bloqueio há muito tempo que eu não tô olhando, e como eu não tô olhando agora ela me travou, isso é uma coisa, isso eu já senti no passado. Daí realmente o único jeito de desbloquear, como eu disse, é usando uma terapia alternativa, alguma coisa, uma cura, uma limpeza. Quando você já passou por essa limpeza e essa bad vibes vem, ela tem um outro simbolismo. Ela não tá indicando que você tá travada, porque agora você não tá mais travada, você tem literalmente o mapa na mão. Então, provavelmente, ela tá indicando é quase o seu sistema nervoso com medo do sucesso. Porque tá tudo tão alinhado. Você sabe que agora, se você fizer com a sua eu superior, né, com a sua intuição tá mandando, você sabe que vai dar bom. Você sabe que vai vir um grande movimento energético. Você sabe que você vai mudar de nível. E isso é assustador.
Porque não é porque é uma coisa boa que não deixa de ser assustador. E eu percebi que eu tava com isso, eu tava com um pouco de medo do sucesso, sabe? Eu tava com medo de ganhar dinheiro, eu tava com medo de crescer os meus números, eu tava com medo de todas as coisas boas que vinham depois disso. E isso tem explicação científica. O sistema nervoso, ele realmente encara como perigo algo que ele não conheça, mesmo que seja bom. Por isso que muitas vezes a gente não age pra fazer o que a gente precisa fazer. Porque o conforto daquela vida ruim e medíocre que você tá vivendo te dá mais segurança do que as mudanças de uma vida top que você quer viver. Então você prefere o desconforto do medíocre do que o desconforto da mudança. Porque pelo menos o desconforto do medíocre já é conhecido. O desconforto da mudança você não sabe o que vem. E aí é como se o seu subconsciente, o seu ego, um monte de coisa começa a te jogar um monte de coisa pra te impedir de dar aquela ação. Porque não tem mais nada que te impeça, cara, não tem nada mais bloqueando. Você já ouviu a intuição, você já sabe o que você tem que fazer, é literalmente só ir. Então é como se fosse um último grito de tipo, cara, não, mas deixa eu segurar essa menina porque ela vai mudar muito. O que é esse novo nível que ela vai, o que é essa nova frequência eu não conheço? E eu entendi que era isso. Por isso que eu falei, cara, eu não tenho mais trabalho que eu tenho que fazer. Eu só tenho que agir. O que eu tenho que fazer agora? Então me dá um to-do. Não importa que eu estou desanimada. Me fala o que eu tenho que fazer hoje, me dá um to-do, me dá a lista de afazeres que eu vou ticar atividades, e é isso. E sabe o que é o louco quando a gente começa a fazer isso? Você começa a voltar a ficar animada. Porque é o próprio fato de que você tá conseguindo dar conta, mesmo num dia ruim, que te anima. Aí no dia seguinte você tá tipo, nossa, ontem eu fiz tal coisa, que legal. E você já tá um pouquinho melhorzinha. Aí no segundo dia você também faz o que precisava fazer. E no terceiro dia você fala, nossa, eu tô numa sequência de dias top. Aí no quarto dia você já tá tipo, rodando a camisa, sabe? E é muito louco como o universo vai te mostrando, né? A vida, ela vai te presenteando quando você toma as ações certas. Eu lembro que teve um dia que eu tava mal e eu fiz uma live com a Nath. E o comentário que uma pessoa que tava assistindo na live fez foi o suficiente pra me dar uma... A interação que a gente teve com ela, as coisas que ela falou e como eu tava vendo que o que a gente tava falando tava ajudando ela, foi muito tipo, cara, isso é porque é minha missão, é isso, é isso. A interação dela foi um presente da vida pra me dar um ânimo que eu tava precisando. Eu comecei a live mesmo sem energia, eu falei, cara, eu vou dar o melhor nessa live, mesmo que eu não estou com vitalidade. E a vida me presenteou com alguma coisa dentro daquela live que me deu a vitalidade. E o mais recente que aconteceu, e que eu tô muito feliz de compartilhar isso, gente, literalmente aconteceu isso de ontem à noite pra hoje. É, tipo, muito recente mesmo. Eu tô contando bem, assim, em tempo real. Eu continuei seguindo isso. Então, a cada dia da semana que foi passando, eu fui melhorando. E eu continuei nisso. Tipo, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Intuição, o que você mandar, eu vou fazer. Estando animada ou não, independente do meu estado de espírito, vamos fazer, vamos fazer. E é muito interessante. Lembra que ele falou? Paty, dá uma pausinha na memorar agora. O que eu quero dizer com pausa na memorar, gente? Tudo que chegar de cliente eu vou fazer. Por trás das cortinas eu tô atendendo cliente, tô fazendo, né, minhas coisas. Só que eu não tô criando, por exemplo, rede social. Eu não tô colocando meu foco e minha energia nisso. Porque minha intuição falou, foca agora no evento e no podcast. E é muito louco, né? Uma das coisas que me gerou a bad no mês anterior, na outra semana lá que eu falei, é que tinha sido uma semana de financeiro e eu tava com um valor alto que eu precisava pagar e eu não tinha o valor. Tipo assim, envolveu essa parte financeira também. E olha que louco, né? Quando você começa a ter essas ações alinhadas, olha como a vida presenteia. Estava eu numa sequência de dias fazendo o que a vida me pediu pra fazer. Fazendo as coisas do evento, independente se eu tava com energia ou não. Fazendo as coisas do podcast, independente se eu tava com energia ou não. E ontem um cliente meu manda mensagem: Paty, preciso de um negócio pro Dia das Mães. Você tem alguma coisa pra me indicar? E eu comecei a falar das joias que eu tinha pronta entrega. Gente, eu fiz uma super venda de joia pra ele. No melhor cenário possível, que era uma joia que eu tinha pronta entrega. O que acontece, só dando um pouquinho do backstage, quando você tem um negócio de joia? Quando é uma joia que a pessoa vai encomendar na hora, o valor que ela me paga, grande parte desse valor vai pra minha produção, né? Tipo, eu tenho que pagar a joia que foi feita e só uma parte disso é lucro. Então não é que eu ganho o valor inteiro, integral do que eu tô ganhando da joia, né? Eu ganho uma parte disso só que é realmente o meu lucro. Quando é uma joia que tá aqui pronta entrega, geralmente é uma joia que eu já comprei da minha própria produção há muito tempo, então eu já paguei essa joia. Então, quando algum cliente compra essa joia que tá pronta entrega, é como se o valor inteiro que eu tô recebendo fosse meu lucro. Porque, na verdade, eu paguei ela há tanto tempo que agora é como se eu ganhasse o valor cheio dela. Então, eu vendi uma joia de ouro, muito top. E era um colar, assim, então foi a corrente com o pingente, enfim. Então, eu tive uma grande entrada financeira
através da Memorar, sendo que eu não tava colocando energia na Memorar. E aí é que tá a magia. Gente, nossa, foi tão... Pra vocês terem noção, só pra trazer a comparação, tá? Um valor que eu tava travado mês passado, que era um grande valor que eu não conseguia pagar e eu não sabia de onde ia tirar esse dinheiro, é literalmente o valor que eu consegui de ontem pra hoje vendendo uma única joia. Olha como a abundância, ela pode vir assim. Quando você... Porque esse mesmo valor, o mês passado, quando eu tava tentando pagar o negócio e não conseguia, ele parecia o valor mais difícil do mundo de eu conseguir gerar. Como que eu vou gerar esse valor? Quando você tá alinhada e fazendo o que a vida tá te pedindo, a abundância financeira é assim, ó. Esse mesmo valor, praticamente o mesmo valor, é um pouco de diferença só. Ele veio inteiro de uma vez com uma venda que eu fiz sem nenhum esforço. Não é que não teve nenhum esforço, teve todo o processo de vendas ali. Só que você entende o que eu quero dizer? Não é que eu tava me matando, fazendo 1000 conteúdos pra Memorar, pra tentar vender uma joia, me matando, aí vendi uma joia. Não. Cara, eu tava falando que a vida... Eu tava fazendo o que a vida me falou pra fazer e que nem tinha a ver com a Memorar. Só que a abundância financeira veio através de lá. Porque a vida encontra formas de te trazer abundância financeira. Quando você tá tomando ações alinhadas. Vocês estão ouvindo esse miadinho? É do meu gato. É que agora já tá tarde, a hora que você acorda, né? A mamãe tá gravando tarde hoje, né, príncipe? Mas agora eu preciso de que você fique em silêncio. Não. Fica quietinho, espera eu terminar de gravar, tá? Sorry, pessoal. Talvez você escuta um pouquinho ele miando no fundo, porque eu não vou parar de gravar por causa disso. Então é isso, é muito interessante como a vida te presenteia das formas mais inesperadas. É como se você fosse positivamente surpreendido o tempo todo quando você faz o que a vida, que a intuição tá te falando pra você fazer. E por que eu falo que a nossa toda jornada é única, gente? Porque pra mim a resposta estava em age mesmo independente do seu estado emocional, você precisa ter ação alinhada. Esse era o momento da minha jornada, por tudo que eu vivi, por tudo que eu já destravei, por eu saber que era esse o meu momento, por ter entendido que eu estava com medo do sucesso. E você entende como teve uma sequência de eventos que tá acontecendo há mais de um ano para que a resposta para mim agora fosse: você precisa agir, você querendo ou não. A resposta tá na ação. Tem uma mesma em paralelo comigo, tem uma amiga minha tava na mesma situação, que eu quero dizer com a mesma situação, sentindo também uma trava, sentindo a vida trazer resistência, e a gente tava trocando áudio. E é uma amiga que é muito interessante porque a gente sempre está vivendo coisas similares em paralelo. É como se fosse assim, na verdade as coisas que a gente tá vivendo são totalmente diferentes uma da outra, mas a lição que a gente tem que aprender com aquilo é a mesma. É muito interessante. E aí, falando com essa amiga, o que eu percebi? No caso dessa minha amiga, a lição que ela precisava aprender, o padrão que ela precisava quebrar era o oposto de mim. Porque é uma amiga que ela tá muito conectada, ela sempre esteve muito conectada com a energia masculina dela. Então ela era o contrário, ela tava sempre na ação, 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 ação. E o que ela não fazia o suficiente era o parar, respirar, fazer uma meditação, ouvir a intuição dela. Ela só tava tão agindo, 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 que ela tava fazendo ações muitas vezes desalinhadas, indo pra lugares. Ela corria tanto. Só que se você corre pra direção errada, às vezes você chega num caminho que você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? E depois tem que voltar tudo. Porque você tava tomando ação, mas não era ação alinhada. Então o que tava faltando no caso dela? Não era ação. Era o contrário, era o parar, era o acalmar, é ter tempo pra ela, é cuida da energia feminina. Olha um pouco pro corpo, tenha seus momentos de descanso, respira, conecta, apazigua um pouco, desliga um pouquinho o blá 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 da mente. E daí que você vai conseguir ouvir quais são as ações alinhadas. Então, no caso dela, ela tava precisando parar. No meu caso, ela tava precisando ir. Ela tava precisando parar. Você entende como é literalmente a ação oposta? Mas era a mesma coisa que a gente precisava aprender. Eu tava precisando aprender a mudar um padrão que eu vinha agindo até então. Que era muito fácil, qualquer coisa que aconteceu, eu parava. Alguma coisa que me travou, eu parava a ação. Então, no meu caso, o antídoto, a resposta era a ação. No caso dela, que tava sempre agindo, no gol, 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 fazendo, fazendo, ela precisava parar. Então, foi muito interessante a gente se mandando áudio. Eu falei o que eu fiz. Ela, ai, amiga, eu tô muito orgulhosa de você. Nossa, eu sei como isso faz muito sentido com a sua trajetória. Então, parabéns por ter agido dessa forma. E como eu acabei de falar, a vida já me presenteou e assim, muito rápido. Eu comecei a ter uma mudança de comportamento. Já veio financeiramente um presente da vida falando, olha, você tá no caminho certo. Sempre que você agir no caminho certo, eu vou
Eu vou te dar suporte, inclusive financeiro. Fica calma, é só você fazer o que eu tô te falando. E no caso dela, na hora que eu mandei os áudios pra ela, ela falou, cara, é verdade, amiga, no meu caso é o oposto. Eu tô precisando desacelerar. Cara, a gente tem essa... Quando a gente conecta com a intuição, é um inner knowing, ou seja, é um conhecimento que você simplesmente sabe que é verdade. Então, quando ela ouviu as minhas palavras, ela falou, amiga, é isso. É isso. Eu tenho certeza que é isso. Você sabe quando alguém te fala uma coisa e fala, não, não é isso. Esse caso não é o meu caso. E quando alguém te fala um negócio, você fala, putz, é exatamente isso. E ela sentiu isso muito forte. Falei, cara, eu tenho que levar isso pro podcast. Porque, de novo, sempre que vocês ouvirem alguém falar que fez um negócio, alguma coisa, pro seu negócio e deu muito certo financeiramente, façam a avaliação. Mas isso faz sentido pro seu momento? Principalmente aqui no podcast, eu sempre vou estar trazendo uma experiência que eu vivi e um resultado que eu tive. Uma experiência que eu vivi e um resultado que eu tive. Use esses vídeos para te inspirar. Nossa, às vezes... Nossa, Paty, legal, você faz todo esse movimento de se questionar, de ouvir intuição, talvez eu não estivesse fazendo isso, então eu vou me inspirar nisso. Mas não necessariamente a resposta que a intuição vai te dar é exatamente a mesma do que a minha, entendeu? Então eu achei muito interessante trazer esse ponto. Porque isso que eu tô percebendo, gente, que tá sendo a grande virada de chave pra mim no empreendedorismo, assim. Por isso que eu tô vendo o crescimento, eu tô sentindo alinhamento, tudo isso que eu falei do novo movimento do podcast que tá acontecendo, e mudança de nome, e como tá engatando essa coisa de eventos que veio sim, única e exclusivamente da minha intuição, não veio nem um pouco do meu racional. Eu tô vendo esses movimentos positivos acontecerem na minha vida. E de onde que eles surgiram? Aliás, vou contar do problema que surgiu antes. Como que a gente aprende na escola, gente? Cara, vai cair essa matéria na prova. Essa matéria já tá definida, essa matéria, esse livro, você tem que estudar do capítulo 5 ao capítulo 8. Vai cair isso, você faz a prova sempre no mesmo formato, é isso. Então é nos dado muito que a gente tem que fazer. Como se fosse assim, já tem um jeito certo e um jeito errado. Você não tem muito, eu vou testar várias coisas. Não, tem isso aqui, aprende, estuda, lá, é isso. É um jeito muito quadradinho. Quando a gente cai no mundo, é assim que a gente aprendeu. Então, quando eu caí no empreendedorismo, eu falei, gente, como que empreende? Ninguém me ensinou a empreender, como que eu faço isso? Qual que é a sua... O que vem na sua cabeça? Deve ter um jeito certo de empreender. E como que eu saio buscar referência para esse jeito certo? Eu busquei referência em vídeos, podcasts, vídeos no YouTube, de empresárias falando o que elas estavam fazendo nos seus negócios. Por isso que eu até contei isso no Entre Temporadas, foi isso que me inspirou a criar o canal. Porque eu aprendi tanto com essas empresárias que eu também queria fazer isso, né? Fazer essa contribuição para também comunicar o que eu estava aprendendo. Porque foi isso que me inspirou. E esse jeito é muito bom, de fato. É muito bom você aprender com quem já está tendo sucesso naquilo, porque você fala, nossa, legal, a pessoa já fez isso, já aplicou, ela já tá me falando o que ela fez. Então, é muito bom. Só que qual que é o problema, a armadilha que a gente não pode cair? A gente pode usar isso de inspiração. Só que a gente não pode usar de Ctrl+C, Ctrl+V. Você não pode querer copiar tudo que a pessoa fez e se não der certo pra você, você fala assim, puta, é porque realmente eu não sei empreender. Porque, gente, pensa, quando a gente aplica um jeito de empreender que não é alinhado com a nossa essência, não é esse raciocínio que vem na cabeça. Não vem na cabeça, tipo, nossa, cara, eu testei essa forma de empreender, mas isso não está alinhado com a minha genética energética, isso não está alinhado com a minha forma de empreender, isso não está alinhado com a minha essência, então não deu certo, porque é um contraste da vida me mostrando que eu tenho que testar outra forma. A gente não tem esse raciocínio. Qual que é a vozinha que vem na nossa cabeça, muito mais negativa? Tá vendo? Ela fez isso aí e funcionou. Eu tô fazendo a mesma coisa, eu não consigo fazer dar certo. Eu tô literalmente seguindo esse curso online aqui que eu comprei. Eu tô literalmente com o passo a passo na mão e mesmo assim eu não consigo fazer dar certo. Cara, da onde que eu tirei que eu conseguiria ter um negócio de sucesso? Nossa, eu devia estar louca quando eu pensei isso, né? Eu devia estar naquele trabalho fixo. Eu devia estar num CLT, ou eu devia estar prestando um concurso público. Da onde que eu tirei essa loucura de que empreender ia dar certo? Eu sou muito louca, meu Deus. Eu não sirvo pra... Eu não sei fazer dinheiro. Da onde que eu tirei que eu conseguia fazer dinheiro? Eu não sei fazer dinheiro. Entende? Começa a vir esse monte de vozinha negativa que, cara, ela poderia simplesmente ter ficado quieta se você falasse assim: nossa, testei um jeito de empreender que funciona pra essa pessoa, mas não funciona pra mim. Então eu só tenho que entender qual que é o meu jeito. Então você toma muita porrada na vida. Muita. Gente, eu empreendo desde 2019. Quantas inúmeras vezes eu segui inúmeras fórmulas de outras pessoas pra empreender. E quando eu digo fórmula, gente, é que você tenta fazer uma rotina igual a da outra pessoa. Ai, que horas que eu acordo? O que eu tenho que fazer de treino? Que tipo de alimentação eu tenho que fazer pra me ajudar com a minha produtividade? Que tipo de... Aí, quando eu fui caindo no mundo energético, que livro que eu tenho que ler? Que livro de autoconhecimento? Que tipo de terapia eu tenho que fazer? É um... Ou que modelo de negócio, quando entra no mundo mais energia masculina, que modelo de negócio, quantos posts eu tenho que fazer por dia, quantos stories, como que eu tenho que fazer a criação de conteúdo, como que eu tenho que fazer a contratação de pessoas, será que eu preciso de alguém no meu time? É tipo, em todos os níveis.
A gente tá sempre procurando qual que é a fórmula certa. Porque realmente todas essas dúvidas são válidas. Porque não tem um jeito certo de empreender. Só que, de novo, a gente tem que encontrar a nossa forma. Todas as vezes que eu tinha travas, é porque eu não sabia fazer algo, busquei referência em alguém de fora, tentei copiar o que aquela pessoa estava fazendo, pra ela funcionou, obviamente, por isso que ela estava fazendo conteúdo sobre isso, mas pra mim não funcionou, e eu fiquei me cobrando infinitamente até entender o meu jeito de empreender. E quando que as coisas fluem e dão resultado, e as pessoas certas chegam, as parcerias novas começam, o dinheiro vem, quando eu entendo a minha forma de empreender. Só que entra a pergunta, tá bom, Paty, como que eu encontro a minha forma de empreender? Se cada um tem um, você não vai provavelmente saber me falar nesse vídeo, porque você sabe falar nesse vídeo a sua forma, você tá dando exemplos aqui pra gente. Mas como que eu que tô assistindo esse vídeo vou saber a minha fórmula exclusiva, única de empreender? É por isso que a gente vai fazer esse workshop no dia 17 de maio. A gente encontrou uma fórmula, a metodologia é da Soul, da empresa da Nath. A Nath, ela tem esse superpoder que ela estuda, isso tá alinhado com o perfil dela de empreendedorismo. Ela estuda muita coisa que pra quem tá olhando de fora poderia parecer um monte de informação solta e caótica, tipo, como que eu vou linkar tudo isso e como que isso vai resolver o meu problema no meu negócio? É tipo, ela vai lá e estuda tudo a metodologia do Joe Dispenza. Ela vai lá e estuda desenho humano. Ela vai lá e estuda genética energética. Ela vai lá e estuda modelos de negócio. Aí ela vai lá e pega toda a estrutura que ela conhece, a parte mais energia masculina que ela teve na engenharia e no trabalho CLT dela. Aí ela vai lá e estuda a parte de liderança de pessoas. Ela vai lá e estuda como destravar o subconsciente. Ela vai lá e estuda o sistema nervoso e como que ele reage a certas coisas. Aí ela estuda a teoria de física quântica. Aí ela literalmente estuda esse monte de coisa que pra nós poderia soar tudo muito complexo e confuso. E o papel dela nessa vida, a missão dela nessa vida, é pegar todas essas coisas e empacotar de um jeito que é fácil pra gente entender. Então, se você já ouviu qualquer coisa da Nath falando, ela não usa aquele monte de termo técnico chato, ela explica de um jeito fácil, ela explica com metáfora, ela explica com história, ela explica com exemplo. E ela cria uma metodologia única. Então, o que a Nath ensina, não existe outra pessoa fazendo, porque é literalmente a experiência dela de pegar tudo que ela estudou e criar uma coisa nova, uma coisa que não existia. Então, se literalmente uma pessoa pegou todas as coisas que ela estudou, sendo que muitas delas nem tem português, fizer todos os cursos que a Nath fez, pagar todas as mentorias que a Nath já pagou, mesmo assim a pessoa não vai ensinar igual a Nath. Por quê? Porque ninguém vai resumir um monte de informação do mesmo jeito. Cada um vai fazer isso do seu jeitinho. E por isso que tem um monte de gente no mundo, por isso que você se identifica com uma mentora e com a outra não. Isso é maravilhoso. Então a Nath, ela tem esse jeito muito único. E ela estudou tanta coisa que hoje ela sabe nos guiar pra gente entender qual que é a nossa fórmula única. Ela tem a metodologia pra isso. Muito do que eu sei do meu jeito único de empreender, eu aprendi com a Nath. Eu já fiz 2 mentorias com a Nath, eu já participei da escola das CEOs ricas espiritualizadas. Todos os eventos que eu faço, querendo ou não, eu tô junto no evento, mas eu tô sempre aprendendo. E nas nossas reuniões, como agora nós somos sócias nos eventos, ela tá sempre me falando alguns itens de coisas que ela aprende. E quando ela fala, eu falo, gente! Cara, a sensação, se eu puder descrever a sensação de entender o seu jeito único de empreender, a sensação é de alívio. Alguém te fala assim, de acordo aqui com a sua genética energética, você tem que empreender fazendo isso e isso. Você fala assim, nossa, faz muito sentido. Aí você começa a lembrar de todas as vezes que você agiu fazendo isso e deu certo. E ao mesmo tempo você fala, nossa, é só isso? Eu não tenho que fazer aquele monte de coisa que eu tava me matando pra fazer, eu não tenho que criar conteúdo daquele jeito que eu tava achando, eu não tenho que ter equipe daquele jeito que eu tava achando, eu não tenho que fazer aqueles cursos que eu achei que eu tinha que fazer. Ah, é só eu fazer isso? Nossa, que delicinha! Que fácil, que encaixado, que leve, Essa é a sensação de você entender qual que é a sua forma única de empreender. E nos eventos, quando a gente faz o evento que tem entrevistas e tudo mais, ela tem um momento que ela dá aula, que ela já ensina muita coisa que explode a nossa cabeça. Só que a gente sente que pra entrar nisso de assim, cara, agora eu quero explicar a fórmula única da pessoa de empreender. Ela tem que ser um dia inteiro só de aula. É um evento diferente, porque ele tem que ser uma mentoria praticamente, né? Então a gente falou assim, cara, a gente vai ter esses eventos que é mais tipo sociabilização e roda de conversa, e tem entrevista, a gente se inspira, a gente aprende com as entrevistadas, tem um momento de aula da Nath. Então tem esse tipo de evento, que é um tipo, vai mais pessoas, é uma outra pegada. E tem um evento que, assim, se o que você aprendeu ali, cara,
você sente que é isso que você estava precisando aprender, aí entra o workshop, que é o mesmo conteúdo, a mesma linha de conteúdo, só que de um jeito muito mais aprofundado. Então, agora, vamos colocar isso na prática. Então, o que é o workshop? É um dia inteiro, a gente vai fazer no sábado, dia 17 de maio é um sábado. A gente vai fazer num sábado. Gente, o lugar é super gostosinho. É um salão lindo, todo branquinho, minimalista, com uma cortina bela. Quando você olha pela janela, tem várias plantinhas verdes, um sofá macio, um tapete gostoso. A gente fica, às vezes, descalço, com o pé ali no tapete gostoso. Cruza as pernas, senta no sofá. É uma roda de conversa tão gostosa. Do jeito que se ficaria trocando ideia com uma amiga, só que é uma aula nesse formato. É muito gostoso. Apesar de ser em grupo, ele é super intimista, então são pouquíssimas pessoas, a gente tem poucas vagas de propósito. A gente escolhe quantas vagas vai ter antes de começar a vender qualquer coisa, porque a gente falou assim, ó, até esse número de pessoas, a gente consegue dar uma atenção nível mentoria. É tipo assim, qual que é o seu perfil? Vamos fazer esse exercício, vamos entender a sua forma de empreender. Então a gente consegue dar esse olhar individualizado. Se a gente aumentar mais o número, a gente perde a mão nisso, né? Então por isso que esse tipo de evento tem um número bem pequeno, assim, de vagas, porque ele é bem intimista. E ele é esse formato gostoso, cara. E por que a gente faz em grupo? Porque a gente sentiu a mensagem de, cara, isso é potencializado quando tá em grupo. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Quando a gente tá fazendo exercícios, fala assim, então, ó, de acordo com a sua genética energética, inclusive nenhuma apostila é igual a outra. Porque a gente, literalmente, a gente pede algumas informações pra você da sua data de nascimento, enfim, a gente pede algumas informações pessoais suas pra gente criar esse desenho seu, esse jeito único seu de empreender. Porque, de novo, com base em todas as coisas que a Nath estudou, ela sabe buscar essas informações com base nas suas informações pessoais. Então, na apostila de cada um vai ter as suas informações exclusivas. Uma apostila não é igual da outra. Quando a gente tá fazendo exercício, qual que é a sua forma de empreender dessa forma? Como que você deve agir aqui? Qual que é a sua sombra? Qual que é o seu lugar que você tá em alta expressão? Quando a gente começa a trocar, quando você ouve o jeito do outro, que não é o seu, primeiro que sedimenta melhor na sua cabeça qual que é o seu jeito, porque você tá ouvindo do outro. Quando você tem a empatia, você fala assim, entendi o que funciona pra ele. Eu consegui entender. Não é o meu, mas eu consegui entender. O dela já é outra coisa. Nossa, o dela já é um terceiro jeito. Quando você entende todos os outros jeitos que existem de fazer aquilo que não é o seu, fica ainda mais claro qual que é o seu. Porque você entende o que você deve fazer, que é o seu jeito, e o que você não deve. Você tem esse contraste. Ao mesmo tempo, quando às vezes a pessoa tá entendendo assim, olha, para você a melhor forma de empreender, sei lá, a melhor forma é empreender tendo várias pessoas na equipe, a outra, a melhor só é fazer sozinha, a outra, a melhor forma é em dupla. Só que aí ela começa a empreender e ela fala assim, tá, mas como que eu vou colocar isso na prática? Qual modelo de negócio eu posso criar a partir de todas essas informações que você tá me dando? Às vezes na hora não vem a clareza. Quando a gente tá em grupo, quando você tá de fora é muito mais fácil. Então o que acontece em grupo? Uma começa a trocar com a outra. Ô, Paty, você não pensou, mas, ó, de acordo com o que você tá falando que é o seu perfil, e se você fizer um modelo de negócio tipo isso? Aí a outra responde: sim, existe um podcast que eu já vi que usa mais ou menos esse formato, e se você fizesse conteúdo mais ou menos nessa linha? E a outra fala: nossa, sim, eu também já vi um canal no Instagram, na verdade, uns stories muito legais, assim. Já pensou em levar pessoas assim pro seu stories? Não, não, não. Então as próprias pessoas começam a te dar sugestões de como aplicar aquilo que você acabou de descobrir sobre você. Então é muito rico. É muito rico. Porque você tem insight interno que ninguém vai entender, porque é só você com você mesmo. E tem os insights que você só conseguiu chegar porque o externo te trouxe. O comentário das pessoas te trouxe. E a gente sempre fala, né, que sempre que envolve pessoas, é muito lindo como a vida, ela traz pro mesmo cômodo quem era pra estar ali. Só vão nesses eventos quem era pra estar ali. E as pessoas certas que vão, tipo, tenha certeza, se você tá conectando com tudo isso que eu tô falando, você tá falando, Paty, é isso que eu tô precisando de resposta, eu preciso entender o meu jeito, cara. Cansei de tentar um monte de fórmula, um monte de curso, eu quero entender o meu jeito. Se conectou com você isso, é porque é pra você ir no workshop por dois motivos. Vai ter muitas respostas que você tá buscando lá. Eu tenho certeza absoluta disso, eu coloco minha mão no fogo. E segundo, você vai acabar comentando alguma coisa pras outras meninas que era a resposta que elas estavam precisando. Então é sempre duplo. Você recebe, você entrega. Você recebe, você entrega. É um movimento muito lindo quando estão pessoas juntas presencialmente. É muito especial. Então é por isso que a gente faz nesse formato. Então a gente tá chamando de workshop, mas é praticamente uma mentoria em grupo que você vai encontrar de acordo com a sua genética energética individual qual que é a sua forma única de empreender. Você vai entender por que você tá fazendo um monte de coisa que não tá funcionando e o que você tem que fazer para trabalhar de forma alinhado, que é um jeito muito mais leve, muito mais gostoso e que você tem muito mais resultado.
Porque tem gente também que tem essa crença, né? Imagina, não dá pra ganhar muito dinheiro de um jeito leve. Você tem que se matar pra trabalhar. Se você tem essa crença, meu amor, aí que você precisa ir nesse workshop mesmo, porque seu buraco tá mais embaixo. Porque quem tá indo nesse workshop já entendeu que existe um jeito leve e fluido, orgânico de ganhar dinheiro, só que ela só quer entender qual que é essa fórmula, né? Então, se você tá sentindo que tudo está ressoando com você, onde que você busca mais informações? Eu vou colocar o link aqui na descrição. É um site que a gente fez com muito carinho. Que tem todas as informações e tem a forma de você adquirir o seu ingresso também. E se você quiser, no Instagram também tem, tanto no da Nath, né, que é a Soul Project, a Soul Project, o Instagram dela, mas tem no meu também, que é CEO Intuitiva, @CEO Intuitiva. Tem no meu pessoal também, @patib, B de bola, .rosa. Em todas as bios ali tem o link desse site, então é só você clicar e tem as informações certinho. Do que precisa levar e tudo mais. Na verdade, o que precisa levar a gente manda por SMS quando você fizer o pagamento. Mas tem todas as informações do que vai ser o evento. A parte de alimentação também, já tem 2 coffee breaks inclusos, já tem os esquemas de onde a gente vai almoçar. O almoço não tá incluso, mas é um lugar ali do lado que a gente vai juntas num self-service muito gostoso. E tem as informações de como você adquirir o seu ingresso, tá bom? Então, é isso. Num outro episódio eu quero contar pra vocês como que foi o outro evento, mas eu acho que se eu contar nesse, vai ficar muito grande. Mas eu queria contar um pouquinho desse workshop, que é o próximo evento que tá pra vir, porque eu realmente tô sentindo de chamar as pessoas, sabe? E, gente, por um acaso, se você é assim, Paty, eu queria muito ir, é esse tipo de resposta que eu preciso, mas eu não consigo estar fisicamente presente, tipo, eu sei que tem pessoas que acompanham aqui que são de outros países ou são de outros estados. Manda mensagem pra mim ou pra Nath direto que a gente consegue te ajudar, tá? A gente pensa em algum formato individual pra você, algum outro formato, já que não vai dar pra você participar do evento, mas a gente não vai te deixar com dúvida, tá? Já que a gente tem o conhecimento de como te ensinar isso, a gente vai conseguir viabilizar, mesmo que você não consiga participar do evento, tá? Se for num caso específico, que daí a gente pensa em alguma mentoria individual pra você. Mas se você puder estar no evento, presencialmente é o melhor dos mundos, porque vai ficar acessível pra você, vai ter toda a energia do grupo, você vai conhecer mulheres alinhadas, porque uma coisa que acontece muito, gente, é que, cara, sabe aquela famosa, a gente é a média das pessoas que a gente convive? A gente sente, a Nath tava falando, a gente tava falando isso hoje numa live que a gente fez no Instagram, que até no desenho humano, se você tem o centro da cabeça indefinido, nós duas temos. É muito fácil você pegar as ideias, a energia das pessoas que estão ao seu redor. E o problema é quando esse grupo que tá ao seu redor não tem uma energia de prosperidade. São pessoas que não têm esse olhar do olhar pra dentro, do autoconhecimento, de destravar as coisas energéticas. Ela não tem esse olhar de abundância, tudo é aquelas frases constantemente de escassez, ou aquelas pessoas que só reclamam da vida. Se você tá rodeado desse tipo de pessoa, ou a sua energia baixa junto. Então é muito importante esses eventos, que todo mundo que tá ali tem os mesmos valores que você, tem a mesma frequência. A energia é muito elevada nesses eventos, porque todo mundo que tá ali já tá com essa mesma mentalidade. E o que a gente mais ouve desses eventos de feedback é tipo, Paty, como me fez bem estar falando desses assuntos com outras pessoas que entendem. Porque às vezes eu não tenho outra pessoa no meu dia a dia. Aliás, às vezes eu não conheço outras empreendedoras. Se eu conheço outras empreendedoras, muitas vezes eu não conheço mulheres, eu só conheço homens, e muda o jeito que você fala de negócio, se for com mulheres, se for com homens, se for num grupo misto, muda, né? Que vontade que eu estava de encontrar outras mulheres pra falar disso. Ou às vezes você tem empreendedoras que você conhece, só que elas não têm esse conhecimento dessa parte muito mais aprofundada de expansão de consciência. Então, a conversa ele vai até esse outro nível e para. Então, é muito peculiar você encontrar alguém que tem todas essas mesmas características e mentalidade que você. E a gente faz isso pra você. A gente faz todo o rolê, o trabalho que é montar um evento, gente, que não é fácil. A gente já proporciona pra você esse lugar. Você já vai encontrar essas pessoas. Você só tem que ir. A gente só. A sua parte é. Você é uma dessas pessoinhas, a mensagem chegou até você, vá. As outras, todas as pessoas que vão estar lá, a gente que uniu pra você. Então a gente já vai te dar essas pessoas, esse grupo de pessoas com frequência alta que vai também elevar a sua energia, tá? E que vai, muitas vezes, sair amizades ali pessoais. É muito legal, porque realmente são pessoas muito maravilhosas. A gente ama conhecer as pessoas, porque muitas vezes são pessoas que a gente conhece, mas às vezes são pessoas que eu mesma, eu e a Nath não conhecemos, né? Que vão chegando por causa das nossas divulgações, uma indica pra outra, e é muito especial conhecer todas vocês. A gente sempre são pessoas especiais, assim. Então, se você tá interessada nesse evento, como são poucas vagas, gente, a gente já tá com a capacidade bem quase preenchendo as vagas, tá? Então, são poucas vagas disponíveis. Então, vai atrás dessa informação, até porque o dia que esse vídeo sair vai estar bem perto do evento, né? Então, corre, porque se for pra você ainda vai ter a sua vaguinha, tá? Então, corre pra você conseguir aproveitar. Eu fico muito
realizada de poder fazer um trabalho que eu sei que vai mudar a vida das pessoas. Porque eu já fui mentorada da Nath. Eu sei o quanto o trabalho dela muda a vida das pessoas. E eu sei o quanto os nossos eventos mudam a vida das pessoas. Cara, eu tenho que falar do outro evento pra vocês, mas assim como o primeiro que eu fiz sozinha, esse evento que eu fiz com a Nath só teve feedback positivo. Das pessoas que trabalharam no evento, das pessoas que foram parceiras, das pessoas que foram entrevistadas, das pessoas que foram assistir. Não teve uma pessoa que falou assim, isso aqui foi ruim. Só feedback positivo. Então, eu sei o quanto os nossos eventos transformam as pessoas. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? De poder ser esse... Porque eu sei como é estar no seu lugar e tá totalmente perdida. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda que eu tô dando murro em ponta de faca, o meu negócio não sai do lugar, eu preciso preciso crescer financeiramente, eu preciso que o meu negócio chegue em outros patamares e o cara parece ter um teto de vidro, eu não consigo quebrar esse teto. Eu sei como é estar nesse lugar. Então eu tenho muito orgulho de ter conseguido, em parceria com a Nath, bolar soluções pra trazer pra vocês, sabe? Eu fico muito orgulhosa mesmo, porque eu sei que é um trabalho transformador. Então, de novo, informações vou deixar no link da descrição ou lá nos nossos Instagrams, tá bom? Gente, e agora eu queria trazer as gatualizações. Gostaram desse nome? Gatualizações são as atualizações do meu gato. Porque, gente, tá sendo uma jornada. Aqui é um quadro, independente se você gosta de pet ou não, tá? É que se você gosta de pet, principalmente de gato, você vai amar esse quadro. Sempre que eu trouxer as gatualizações. Mas mesmo que você não goste, é uma reflexão muito mais profunda, né? É muito interessante nessa ideia de que o mundo de fora, ele é sempre o reflexo do mundo de dentro. É muito louco como os nossos animais, principalmente gato, que é um animal extremamente espiritual, ele tem uma conexão com o divino, com o sutil, com o energético muito mais aprofundada do que a gente consegue enxergar. Então é muito interessante como os gatos na nossa vida, se você tem um gato de estimação, ele é reflexo do que você tá passando dentro. E eu comecei a reparar isso. Eu comecei a reparar que tem uns momentos que o Pingo tá muito chato. Ele fica extremamente agitado. Ele não para de miar. Tipo assim, se ele tá dormindo ao longo do dia, graças a Deus, ao longo do dia, enquanto eu estou trabalhando, ele está dormindo. Mas dá umas 5 horas, 4h30, 5 horas ele acorda, e ele fica miando o tempo inteiro que ele está acordado, a não ser que eu consiga distrair ele com alguma brincadeira. Ele fica insuportável, ele não sossega, ele não para de miar, é assim, um saco. E eu comecei a traquear agora, sabe mandala lunar pra você acompanhar ciclo menstrual? E você acompanhar como que dá a sua mudança de humor, como que tá a sua produtividade? Eu tenho uma mandala lunar no meu planner, na minha agenda. E eu tô preenchendo pra acompanhar essas questões de ciclo, porque eu também tô fazendo um curso de ciclicidade feminina. Gente, quanto mais eu aprender esse curso, eu vou trazer conteúdo disso, tá? Porque isso é transformador também. Mas ainda tô na fase de aprender primeiro. Eu tô colocando em prática e tá sendo muito legal. E aí eu comecei a anotar a questão das mudanças de humor do Pingo junto na mesma mandala. Porque eu quero. Ainda tá muito pouca, né? Faz pouco tempo que eu tô fazendo isso. Mas quanto mais eu adquirir informações sobre isso, eu acho que eu vou conseguir fazer paralelos, sabe? Tipo, quando eu estava emocionalmente assim, 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 o Pingo agiu assim. Ou algumas semanas antes que eu tava com a energia muito bagunçada, ou sei lá, dá uma semana o Pingo começa a ter essas respostas. E eu acho que isso vai me dar muita clareza, porque eu já reparei que o nosso gato, como ele faz a nossa limpeza energética, ele pega muito do que a gente tá vivendo. Só que às vezes não é na hora que ele vai demonstrar. Às vezes se você estava na semana anterior com a energia muito bagunçada, ou muito estressada, ou muito desalinhada, muito desconectada, é ali 2 semanas, às vezes, que ele vai refletir aquele comportamento. Porque até então, na semana que você tava precisando, ele só absorveu. Só que depois que isso vai mudar o comportamento dele, sabe? Então, eu acho que vão vir muitos insights disso. Eu já consigo perceber muitas coisas. Quando eu tô muito desconectada de mim, eu me desconecto dele. E aí eu começo a ficar muito estressada com ele, porque quando ele tá. Mesmo que ele pode estar na fase chata dele, que eu falo que é mião, né? Ele tá miando demais. Só que se eu estou alinhada comigo, eu consigo estar alinhada com ele, eu consigo entender as necessidades dele. Então eu fico mais empática. Tipo, não, ele tá miando por causa disso. E muitas vezes consigo resolver aquilo de um jeito muito mais leve. Se eu tô estressada, eu tô desconectada de mim, então eu também tô desconectada dele. E eu reajo de um jeito muito mais agressivo. Eu fico, ai, que saco, cala a boca! Aí eu grito e não sei. E, tipo, pra quê? Sabe? Tipo, isso não resolve o problema. Então, numa esfera menor, que eu ainda não fiz toda a mandala por. É legal fazer a mandala por uns 3 meses pra conseguir
ver o resultado bem, assim, do nosso ciclo menstrual e emocional com o reflexo disso. Mas em coisas curtas do dia a dia, eu já vi. Geralmente, se ele tá muito insuportável e eu tô começando a ficar muito estressada com ele, faz muitos dias que ou eu não medito, ou que eu não tô dormindo bem, ou que a minha alimentação não tá legal, ou que eu não tô conseguindo ser produtiva. Tipo, alguma coisa internamente minha está desregulada. Isso só está sendo demonstrado, externalizado, espelhado, na verdade, na minha relação de fora com ele. Até porque em todos esses momentos que eu não tô saindo de casa, a vida usa tudo como espelho, né? Tipo, a sua relação com outras pessoas, a sua relação no trânsito enquanto você tá dirigindo. O tempo inteiro você tem um monte de coisa pra usar como espelho. Se eu não saio da minha casa, ele vai espelhar no quê? No meu gato, que é o único ser humano, ser vivo que eu estou vendo sem ser eu, né? Às vezes, se você não tem nenhum ser, você tá sozinha trabalhando de casa, ele vai espelhar em problemas técnicos. Aí você vai começar a ter BO, vai ter problema na conta do banco que vai travar, ou o programa que você usar pra gravar você não tá conseguindo. Sabe? De algum jeito a vida vai usar pra te mostrar. Então é muito interessante como eu tô vendo isso no meu gato. É... Outra coisa interessante. A gente tem tantas pequenas coisas para que eu percebo assim. Eu tô fazendo afirmações em voz alta, né? Porque eu tava ouvindo um livro, porque era audiobook, O Poder do Subconsciente. Tô só no começo e já me deu infinitos insights. E ele fala do poder da nossa palavra, né? E essa informação já tinha chegado também pra mim através de um outro vídeo. Eu falei, acho que é pra eu dar atenção a isso, porque essa informação tá chegando várias vezes, que é, a nossa palavra é muito forte. Ainda mais o meu dom nessa terra é de comunicação. O meu chakra que eu mais uso é o da comunicação, é o chakra da garganta. Então, a minha palavra, ela tem muito poder. A palavra de todos nós. Então, cara, eu tô usando as palavras a meu próprio favor, é como se elas fossem feitiços positivos, elas são palavras mágicas. Eu tô usando a meu favor, eu tô usando palavras em voz alta para afirmar coisas pra mim, porque eu fazia muita afirmação em meditação, mas era silenciosa. Eu falei, cara, eu quero começar a fazer isso em palavras. Gente, sabe o que eu tô fazendo? Toda manhã eu acordo, medito e faço afirmações. E quando eu vou dormir, eu faço afirmações em voz alta antes de dormir. Eu tô fazendo isso todos os santos dias, faz umas 2 semanas já. Cara, como eu estou percebendo mudança. E eu faço afirmações nas mais diferentes áreas. A cada dia que passa, eu ganho mais dinheiro com o meu negócio. Então tem várias afirmações nessa área financeira, nessa área de profissional. Tem afirmações na área de relacionamento amoroso, tem afirmação na área de saúde, tem afirmações de tipo, eu tenho vitalidade, disposição, bem-estar todos os dias para fazer as minhas atividades diárias. Se tem alguma parte do seu corpo que precisa de cura, a presença de cura infinita que existe em mim está nesse exato momento curando blá 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 no meu corpo. Eu sou muito grata pela cura que está acontecendo nesse exato momento. Então são várias frases que você pode falar que é muito poderoso. E sabe um negócio que eu percebi? Primeiro, façam isso, é muito bom. Mas o que eu percebi, quando eu tava fazendo as afirmações, o pingo pulava no meu colo. Olha que interessante. Porque elas têm uma energia tão forte, elas têm uma energia tão positiva, e ele reagia. Assim como quando eu tô meditando, gente, teve inúmeros episódios que o Pingo parece que ele sai do lugar de, tipo, sou apenas um gato na Terra, e ele entra no lugar de protetor energético espiritual. É muito louco. Várias vezes que eu entrei em meditações muito profundas, ele tava do meu lado, dormindo, meio longe, assim. Eu entro num estado de meditação profunda, eu percebo ele se movimentando, mas óbvio, eu tô em meditação, não vou olhar o que ele tá fazendo. Quando eu abro o olho, que acaba a meditação, ele tá, por exemplo, se eu tô sentada, que dá no sofá, ele fica exatamente atrás da minha cabeça. Exatamente atrás da minha cabeça. Ou se eu tô num lugar no chão que não dá pra ele ficar atrás, se ele tava meio longe, ele vem perto de mim, ou ele encosta em mim, ou ele apoia no meu colo, ele sobe no meu colo. Parece que ele tá protegendo o campo, assim, sabe? É muito legal. Algum dia que se eu sentir, e se vocês quiserem também, eu trago situações bem específicas que aconteceram, assim, que ele mudou o comportamento e parece que ele entrou num lugar de proteção, assim, sabe? Porque na hora que eu acabo a meditação e eu saio nesse estado, eu volto, ele volta. Tipo, ele sai de onde ele tava, ele volta a ficar longe. Ele literalmente só fica naquele posição de guardião durante a meditação. Cara, é muito fascinante. Então, assim, tá sendo de muito aprendizado a minha relação com ele. Tanto nesse sentido de ser um reflexo, quanto no sentido. Eu sinto que ele tá me ensinando muitas lições. É como se fossem cápsulas de aprendizado de coisas que eu vou viver quando eu for mãe de um humano ou de uma humana. Eu tô aprendendo muito sobre. Colocando bem em prática o meu arquétipo da mãe. Nessa coisa da paciência, nessa coisa da empatia, nisso de, às vezes, colocar o outro antes de você. Às vezes, se você agir de um jeito que não é legal com o outro, como que você tem que olhar pra dentro, fazer movimentos internos pra melhorar na sua relação com o outro.
no sentido de dedicar suas finanças não só pra você, mas pra um outro ser. No sentido de agora não é só sair, viajar e fazer qualquer coisa, tem um ser que você tem que cuidar. Tipo, em vários aspectos tá sendo tão. Eu tô com vontade de falar a palavra curativo, mas não é que eu tinha necessariamente algo pra curar em relação a isso, porque eu nunca tinha sido mãe. Mas eu sinto que é uma preparação muito linda, sabia? É uma preparação. Eu consigo fazer inúmeros paralelos cotidianamente. Falo assim, cara, essa lição que eu tô aprendendo com o Pingo, eu sei que eu vou fazer ela vezes 10 quando for minha filha ou meu filho. Sabe? Quando eu realmente for mãe. Então ele tá me ajudando a entrar em contato com esse meu lado, assim, que eu sou muito grata, sabe? O que mais que eu tenho pra contar do Pingo? Ai, gente, uma coisa que eu tava vendo um vídeo de uma mulher sensacional. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu faço um vídeo só sobre isso, mas vocês têm que me pedir, porque senão eu não vou fazer, não. Mas se vocês me pedirem, eu faço. Eu vi um vídeo sensacional, em inglês, de uma moça que eu comecei a seguir recentemente. Ela é sensacional, tô amando o canal dela. E ela fez um vídeo falando das cores dos nossos olhos e o significado. Gente, o vídeo é extenso. Ela fala todas as características que normalmente são comuns em pessoas de olho castanho, de olhos verdes, de olho azul, de olhos azuis, de olhos cinzas, de olhos tipo castanhos esverdeados, meio mel. Enfim, ela fala de vários e é muito louco como bate. Primeiro isso. Só que não é nesse sentido que eu quero falar. Se vocês quiserem, fala assim, Paty, eu quero esse conteúdo. Eu volto, assisto todo o episódio dela de novo, anoto todas as coisas em português e faço pra vocês um vídeo sobre isso. O que eu me toquei é que tudo que ela tava falando dos olhos verdes, eu falei, será que acaba valendo pra animal? Porque o Pingo tem o olho extremamente verde. No meu caso, eu tenho olho castanho esverdeado. Então, eu tenho que olhar o significado do olho castanho, o significado do olho verde, e o meu é uma mescla dessas duas cores de olho. No caso do Pingo, ele tem olho exclusivamente verde. E eu tinha acabado de ter um monte de insight, obviamente, pessoal pra mim, enquanto eu tava vendo isso. E uma das coisas era que pessoas de olho verde precisam de muito contato com a natureza, porque o nosso poder é muito conectado com a mãe natureza, com Gaia. Então a gente precisa estar continuamente pisando numa grama, ou fazendo passeio num lugar que tem muitas árvores, ou entrando numa cachoeira, ou entrando numa árvore. Tipo assim, a gente precisa estar em contato com a natureza. E aí teve um dia que me veio esse insight, eu olhei pro Pingo, ele estava na casa dos meus pais, onde tem grama, e ele tava, parece que o olho dele fica 5 vezes mais verde quando ele tá em contato com a grama, que também é verde. Falei, gente, será que o Pingo tem as mesmas necessidades que eu de contato com a natureza? Não só por ele ser um animal, mas também por essa questão da toda energética dos olhos verdes, né? E aquilo, de novo, sabe quando é intuição? Que você sabe que é uma resposta certa e você não sabe porque você sabe, você só tem certeza que você sabe? Falei, sim, cara, o Pingo precisa de contato com a natureza. Então eu percebi também que muitas vezes que ele tá agitado, eu preciso tirar ele de um apartamento, não só pelo tamanho, por ser pequeno, mas ele precisa pisar na natureza. E eu tenho levado ele muito mais, ou pra passear, porque eu tenho uma coleira com ele, tem um terreno aqui perto, que como é um condomínio que tá construindo, são umas ruas que praticamente não anda ninguém, então não tem pessoas andando com cachorro, eu consigo levar ele. Ou eu levo na casa dos meus pais, que tem um quintal que nem coleira ele precisa, ele pode ficar solto no quintal. Gente, ele volta outro animal, muito mais equilibrado emocionalmente, quando ele pisa na grama. Eu falei, olha que louco, né? Eu tirei insight não só pra mim ver nesse vídeo, mas era um momento que eu tava muito louca com o Pingo, porque ele tava muito surtado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me dê respostas. Eu falei, olha só, esse vídeo foi também uma resposta não só pra mim, porque eu aprendi muito com esse vídeo, mas era a resposta pro Pingo. Então, hoje eu entendo a necessidade. Eu sei o jeito que ele mia porque ele quer comer. Eu sei o jeito que ele mia porque ele quer brincar. Eu sei o jeito que ele mia porque ele quer meu colo e ele quer carinho. E eu sei o jeito que ele mia quando ele quer natureza. Ele tá, tipo assim, angustiado de estar fechado aqui muito tempo e não tem espaço pra ele correr e tudo mais. Então, essa é uma outra coisa que eu tenho feito por ele, assim, eu tenho. Claro que o meu sonho é um dia ter uma casona com quintal, que ele possa correr livremente, que ele fique seguro ali, né? E ao mesmo tempo que ele tenha essa liberdade, que tenha árvore pra escalar. Eu sei que gato ama escalar árvore, isso na casa dos meus pais não tem ainda. Mas, nossa, eu não vejo a hora, assim, de levar ele, de ter esse lugar pra ele, né? Mas enquanto isso, eu sei que tem essas outras alternativas. Então, eu acho que essas são as atualizações com o Pinguinho. Na verdade, eu sempre tenho tantas coisas. Eu tenho várias reflexões muito profundas diariamente com o Pingo, assim, eu poderia falar várias coisas, mas acho que como faz muito tempo que eu não faço vídeo, deixa pros próximos vídeos, né? Vai ter muito chá comigo, então as próximas coisas que me der de insight eu trago nos próximos vídeos. E é isso, gente! Esse foi o primeiro episódio!
da segunda temporada do podcast CEO Intuitiva. Ai, eu não canso de falar isso. Ai, meu Deus! Gente, tô muito feliz de ter feito esse episódio, de verdade. De novo, não era um dia que eu tava com super master energia. Não por estar sem vitalidade, mas eu já fiz várias coisas hoje, eu tava meio cansada. Mas eu falei, não, eu tô sentindo que eu tenho que gravar hoje. Mesmo eu estando meio assim. E foi muito bom, né? Senti que fluiu, senti que eu precisava compartilhar o que eu compartilhei. Então, ai, me fala se vocês estão gostando das novidades. Gente, por favor, me dá feedback. Eu não gosto de falar sozinha aqui. Fala o que vocês acharam do cenário. Se você ainda não tinha comentado do nome, fala o que vocês acharam do nome. Fala o que vocês acharam da questão de ter 2 quadros. Fala o que vocês acharam desse episódio. Eu gosto dessa conversa. E não é só assim, ah, achei legal. Cara, você teve algum insight com tudo isso que eu falei? Ou você tem alguma coisa que você viveu pra me ensinar? Pra falar assim, nossa, Paty, você falou essa reflexão? Eu pensei numa outra aqui que eu tive. Gente, eu tenho esse podcast pra falar com pessoas, não pra falar sozinha, tá? Então, a interação de vocês é muito importante. Me mandem coisas, tá? No Spotify, no YouTube, no Instagram, se quiser mandar por DM, mas no privado, pode mandar. Quem tem WhatsApp, pode mandar no WhatsApp. Mas falem comigo, sabe? É muito especial. Se vocês tiverem dúvidas, esse quadro é também pra responder dúvidas, então me mandem perguntas, tá? Eu respondo anônimo aqui, se não quiser, não falo o seu nome. Mas a sua dúvida é a dúvida de um monte de gente, então eu amo, né, trazer essas dúvidas pra cá e responder. Então me mandem. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se. É um jeito gratuito, fácil, prático de você apoiar o podcast Seu Intuitivo, apoiar aqui o meu trabalho e também de você se manter em contato com essa egrégora aqui desse podcast, que é uma energia lá em cima, que vai trazer muito conteúdo bom pra você. E se você tá inscrito, os vídeos chegam até você, né? Porque a própria plataforma te sugere, porque você clicou ali em seguir. Principalmente se você clicou naquele sininho que você tá dando permissão pra plataforma te avisar, te manda uma notificação ali, que saiu o vídeo novo. Então aí que você não perde nenhum mesmo, tá bom? Então inscreva-se no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio, ainda essa semana, com o nosso primeiro quadro de entrevistas. Tô muito animada. Um beijo, lindeusa, e até a próxima.